O Ministério Público de Goiás pediu hoje à Justiça a prisão preventiva do médium João de Deus. 206 mulheres que dizem ter sido vítimas de crimes sexuais do médium João de Deus foram atendidas desde ontem pelo Ministério Público de Goiás. O Ministério Público de Goiás recebeu cerca de 300 notificações de abusos. João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, tem 76 anos. Ganhou fama internacional em 29 de março de 2012, quando a apresentadora Oprah acompanhou uma sessão espiritual do médium. Aqui no Brasil, artistas famosos já apareceram ao lado dele. A filha do médium João de Deus entrou com uma ação na justiça contra o pai por estupro. Mesmo assim, em um vídeo publicado nas redes sociais, Dalva Teixeira nega ter sido abusada sexualmente e diz que o processo é movido pelos filhos dela. Na madrugada desta segunda-feira, o médium divulgou um vídeo ao lado da filha. Na gravação, Dalva Teixeira desmente uma ação judicial que ela mesma abriu contra o pai por estupro. Dalva é filha do médium João de Deus. Em 2016, ela falou durante 20 minutos a uma rádio de Goiânia sobre o pai, mas a entrevista nunca foi publicada. Ele é manipulador, ele é mau, ele é estranho, ele é diferente, a gente vê que ele é diferente. Segundo as denúncias, os abusos faziam parte do tratamento espiritual. Queria demais começar com notícia boa, mas enfim, os fatos não me ajudam nisso, não ajudam a gente. Temos que começar falando dessa tragédia em Campinas. O atirador tinha um comportamento que preocupava a família. Euler se sentia perseguido e chegou a procurar a polícia. Euler Fernando Grandolfo, de 49 anos, morava com o pai, que é viúvo e católico, nesta casa em um condomínio fechado de Valinhos, perto de Campinas. Os bombeiros e o SAMU fizeram um atendimento dos 4 feridos no local. Todos estavam na Catedral Metropolitana de Campinas, onde tinham acabado de celebrar a missa do meio-dia. Na celebração desta terça-feira, também estava Euler Fernando Grandolfo, de 49 anos. Ele entrou na igreja com 2 armas, muita munição, e abriu fogo. Na quinta-feira, a Bloomberg Business Week publicou um perfil de Edir Macedo, chamando a atenção para a fortuna do religioso. Segundo a publicação, as doações dos mais de 5 milhões de seguidores da Igreja Universal do Reino de Deus foram responsáveis por lançá-lo ao posto de bilionário. Aos 21 anos, ele sai da Igreja Nova Vida e é consagrado pastor na Casa da Bênção. Casa da Bênção, naquela altura, era uma das igrejas neopentecostais mais conhecidas no Brasil e vinha crescendo muito. E ele é consagrado pastor ali aos 21 anos de idade. 2 anos depois,
aos 23, ele sai da Casa da Bênção, ele já era pastor, sai da Casa da Bênção, juntamente com 2 outros pastores, um chamado Carlos Rodrigues, que ninguém mais sabe nada sobre ele, e outro chamado R.R. Soares. Então, eles saem da Casa da Bênção e fundam a Igreja Universal em 1977. Macedo é quem fundou a igreja há 36 anos. Hoje, pelas contas da Bloomberg, o patrimônio do bispo bate em 2 bilhões e 400 mil reais. A matéria traça um paralelo entre a arrecadação das companhias e a doação de dinheiro que é pedida nos cultos. Plenitude é a totalidade de Deus. Mas para você ter o todo de Deus, o tudo de Deus, você tem que entregar o seu tudo. 3 anos depois, ele briga com R.R. Soares. E R.R. Soares sai da Igreja Universal e funda a Igreja Internacional da Graça. Em 1998, portanto, 20 anos depois disso aqui, o Edir Macedo se desentendeu com um obreiro que vinha crescendo muito dentro da Igreja Universal e expulsou o obreiro. O nome dele era Valdomiro Santiago, que sai e funda a Igreja Mundial do Poder de Deus, e que cresceu a princípio roubando ou tirando membros do Edir Macedo. Foi uma guerra na época, não é? Em 2006, Valdomiro Santiago teve uma briga com um bispo que saiu e fundou a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Estou falando de Agenor Duque. Então, essas grandes igrejas neopentecostais que estão na mídia hoje e que atraem atenção pela maneira às vezes estranha, bizarra, não é? Com que conduzem os cultos, todas elas têm uma raiz só, Edir Macedo e a fundação da Igreja Universal do Reino de Deus. Estas igrejas são Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, Internacional da Graça, R.R. Soares, Mundial do Poder de Deus, Valdomiro Santiago, e Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus de Agenor Duque. Essas são as igrejas que nós chamamos de neopentecostais, as mais conhecidas. Welcome back, everybody. It is 20 minutes before 8 o'clock. Now, earlier this month, on Wednesday, the 4th of April, our anchor Palesa Kubisi did a studio interview with Pastor Daniel Paladi, who wrote an article entitled, "Do You Want Miracle Money?" Now, that discussion also focused on South Africa and the church, where we made reference to the confirmed investigation by the Hawks Crime Fighting Unit into Prophet Shepard Bushiri for allegedly transporting an estimated 15 million rand out of South Africa to his country of Malawi in his private jet. Well, there we have it. A very good morning to Professor Shepard Bushiri, and welcome to Morning Live. Thank you so much. Oh, Prophet, I beg your pardon. Yeah. And welcome to Morning Live. No, thank you so much. Thank you so much. So much has been said about you. So many allegations have been leveled against you. What do you say to those allegations? Wow. It's quite amazing, actually. I was actually told, by that time I was in the USA, I was told actually about the articles and allegations that you are being investigated over issues of money laundering, where you get 15 million every month. I was like, wow, that's a lot of money, you know. So of all the businesses that you have in South Africa, one of the biggest that generates the most income from you, for you rather, is your church, the Enlightened Christian Church. Is that correct? No, the church is the business. The church is not a business at all. So if you say that you don't run your church as a business, is that correct? Yes. So then how then do you explain congregants paying 5,000 rand for a one-on-one consultation with you on spiritual matters? How do you explain congregants paying 25,000 rand of sharing the same table with you at a gala dinner? Wow.
I think the Garadina issue was just the first story. We have never had a Garadina at my church last year. We never had that. So many people have been saying that they've been paying 5,000 rand to see you that's not true. On a spiritual basis. Thousands, actually, I have it on record that so many people pay money to see you. So are you saying that your congregants are lying? Not that they are lying, but as I said, to say there's no any person on earth who ever paid me money to see me. They pay money for logistics. If you say they're not lying, then it's true that they actually pay you 5,000 rand. Yeah, the 5,000 which they pay, as I said, to say is for logistics. You see, what kind of the gospel is cheap, but it's expensive. If people come to see me from America, from Europe, from England, I don't think I have the capacity of keeping them and paying for their accommodation. I'm still not getting a clear answer from you. Let's put our focus to South African matters, like South African congregants, saying that they pay 5,000 rand, and I've got some witnesses, and I do have it on record, that they actually paid 5,000 rand to see you. What is it that they pay for? Sir, as I've said, to say the money which people pay is for international visitors program. We have international visitors program running at our church, and every person who comes to attend the international visitors program is a must to stay at the hotel, to eat, to be transported. All right. Yeah, so if there's a 5,000 rands which is paid, it's not for me, it's not for the church, it is for their own logistics. The gospel for free. The gospel is for free. And what about the sale of these so-called prophetic healing products, such as olive oil, such as holy water? You know, I normally say, I answer that question sometimes in a way that, you actually, as a journalist, may not understand it, but this is true. So, you pay people to give false testimonies, and you perform false miracles in your church. Is that correct? Wow, I would say, number one, I've never performed any miracle in my life. So I don't think I would answer that question, because in my church, like your church and other church, if a person is healed or delivered, it's not... Hang on a second, you've never performed miracles in your life? I've never. But Jesus What does. about the testimonies that have been given by your congregants that's saying that I've been healed by Pastor Bushiri? So much happened in my life because of Pastor Bushiri? I'm not the healer. Jesus is the healer. And I've never healed any person. I've never delivered any person. Jesus does. I will tell you, Jesus does. So if those miracles are fake, then let's say we are attacking what Jesus Christ does. And not in my church. Let's say in every church, Jesus Christ heals. Porque essa missão, estou nela desde a idade de 8 anos. Eu nunca curei ninguém. O que cura é Deus. What about the whistleblowers then? What do you say to those claims? Well, when you're on top, we become a topic.